Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje eu vou falar do livro de Tiago, capítulo 3, que diz assim: os pecados da língua e o dever de refreá-la. A partir do versículo 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então ele faz uma comparação aqui, amados, com o leme do navio, que é tão pequeno, né? Comparado ao tamanho do navio, mas é o leme que direciona o navio para onde ele deve ir, né? Então ele compara com a língua também. A língua é um dos menores órgãos do nosso corpo, mas que também dá a direção de toda a vida do ser humano. Se vai ser um caminho de bênção ou um caminho de maldição, através da língua. Por quê? Porque diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se cava de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ele compara também a língua a uma fagulha diante de uma grande selva. Porque dependendo do que você vai falar, você pode criar uma confusão com a língua, você pode criar uma fofoca, que fofoca você sabe que sai um fala, o outro fala, e depois, como ele fala aqui também, ó. Ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Então você vê, né? Ele fala até aqui inferno, porque a pessoa que começa a fazer mau uso da língua, ela cria confusão, ela cria fofoca. Tem pessoas que começam a falar, nossa, por causa da língua, rapaz, eu já vi falar tanta coisa que aconteceu, porque a pessoa falou isso ou falou aquilo. Nossa, a língua é uma coisa que, se você não guardar a sua língua, se você não dominar, realmente a vida de algumas pessoas vira um inferno por causa da língua da pessoa, né? Por isso que ele cita aqui o inferno. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, né? Ele fala. E com ela, bendizemos ao Senhor, Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, né? De uma só boca procede bênção e maldição. E ele também fala aqui, ó: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Por isso que ele fala, é mal incontido. Então você vê que, como Deus mesmo falou, né, no início, lá no capítulo de Gênesis, no início da Bíblia, ele fala assim, que o homem dominaria sobre todos os animais, né? Mas o homem, ele não tem a capacidade, o homem e a mulher que eu falo, né, o ser humano, ele não tem a capacidade de dominar a língua. E se ele tiver capacidade de dominar a língua, ele é perfeito varão, capaz de dominar todo o corpo. Ele vai conseguir dominar os impulsos dele, ele vai conseguir dominar o modo dele de agir e até mesmo controlar a própria língua. Você vê a pessoa que consegue refrear a língua na hora que tiver que falar uma coisa que não é conveniente, que vê que vai causar uma confusão, que vai causar uma fofoca, que vai causar uma briga, a pessoa não fala, a pessoa refreia a língua. Porque olha só, de uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco
fonte de água salgada pode dar água doce. Então, irmão, você tem que sempre procurar usar a sua língua para a bênção e não para a maldição. Porque aqui quando ele fala água doce seria a bênção, né? E água amarga seria a maldição. Então, a sua língua tem que ser uma fonte a jorrar água doce e nunca água amarga. Porque se a sua boca vai jorrar sempre palavras de vida, palavras que vão abençoar as pessoas, ou ela vai jorrar a palavra ou ela vai jorrar lá a palavra de maldição. Vai, entendeu? Você tem que saber, você tem que optar, né? Você tem que escolher e usar a sua língua para jorrar uma fonte de vida, de água doce. Porque não tem como sua boca jorrar fonte de água doce e água amarga ao mesmo tempo. Ou é doce ou é amarga. Ou a sua fonte é doce ou é amarga. Então, você já começa a praticar a palavra de Deus, que é para você começar a sua língua, a sua boca ser uma fonte de água doce, uma fonte de bênção. Porque a sua boca, ela tanto também pode abençoar a sua vida, como amaldiçoar. Porque se você falar só palavras de bênção na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu esposo, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, então a sua vida vai ser uma bênção, porque a cada palavra que sai da sua boca tem um espírito. Se for palavra boa, é espírito bom que vai começar a agir ali e vai dar tudo certo para você. Mas se você começar a falar palavra de maldição, vai sair só espírito mal da sua boca e aquele espírito mal vai começar a agir ali e as coisas não vai dar certo. Então, amados, a língua da gente, a boca da gente, a palavra da gente tem poder. Então, comece a usar para as coisas boas e não para as coisas más. Viu? Sempre para bem dizer, nunca para mal dizer. Deus abençoe, uma boa noite, fica com Deus.